Hi students, I'm Fernando, your English teacher. We're here again for another class, and this is Heron, who is helping us with Brazilian Libras, Brazilian Sign Language. So, there are some tips how to protect yourself, que a gente fala sempre toda aula, no início de toda aula, que ajuda a gente a memorizar as palavras e aprender também inglês usando o vocabulário da Covid. How to protect yourself? So, it's easy, é fácil. It's not difficult. Don't forget to... Eu usei um dia, inclusive, aqui nessa apresentação, eu estava dando uma aula sobre verbos modais, então usei should, que dá também para falar, em vez de ser não esqueça. Don't forget to wash your hands. Don't forget to wear your mask. Don't forget to clean your objects. Eu usei o should. You should wash your hands frequently. Quer dizer, há vários jeitos de falar uma coisa, né? Por isso que em língua estrangeira a gente sabe sinônimo. Vários jeitos. Esquecer um, você pega o outro. You should wash your hands. You should wear face mask. Você deve usar as máscaras. You should clean your objects with alcohol spray. Your cell phone, your laptop. You should avoid crowded place. And you should never touch your eyes, your nose and your mouth. And há muitas alternativas, então evitar o handshake, que é o aperto de mão, o hug, que é o abraço. E tem várias formas aqui, ó. The wave, hand on heart, namaste, highbrow, the all good nod, the East Coast wave, faz assim, ó. Várias formas de cumprimentar as pessoas e evitar o hug. Então a gente vai abraçar muito, deixa acabar isso aí que a gente vai poder colocar os abraços e os apertos de mão em dia, né? So let's get started. Vamos começar. Então aqui a aula é Talking About Environment, falando sobre meio ambiente. É um jeito importante que eu acho importante para aprender inglês, que é por tópico. Ou seja, o tema escolhido foi por o assunto. Então, o assunto tem as mesmas palavras, os verbos que a gente usa mais. Então, falando do meio ambiente, e é um tema que provavelmente tem grande possibilidade de cair no Enem. Lógico, temas de, por exemplo, direito das mulheres, direitos humanos, são temas ecológicos, temas que muito na probabilidade de cair, né? Então, eu escolhi. Seria uma estratégia de abordar a língua inglesa, o inglês por tópico. Então vamos lá. Class Itinerary, introdução geral, noção de tópico, análise de um texto positivo do site myenglishpages.com, a gente fala .com em inglês, .com. E falando um e-mail, what's your email address? Aí você vai falar o e-mail, arroba em inglês é at tal, continua. Então, o myenglishpages.com, .com é o .com. E considerações sobre o tema envolvendo o vocabulário, phrasal verbs e a gramática. Como sempre, a gramática em função do sentido, em função da comunicação. Isso é muito importante. Goals to achieve, metas a atingir, o objetivo da aula. Memorizar o vocabulário referente ao tema, lógico. Ter desenvoltura dentro do tema na oralidade e na escrita. Então, sempre a gente, embora esteja abordando mais a leitura, que é o que exige o Enem, mas não descuidando também da oralidade, não, porque torna a coisa mais interessante, torna a língua mais interessante. Então a gente vê que tópico, vários objetos que eu coloquei ali, que eles têm uma afinidade, tá? CO2, the globe, a tree, então vários objetos que têm a ver com ecologia. Então, as palavras também, quando o tema é ecologia, as palavras que elas aparecem juntas em textos que lidam com a ecologia. E você é mais fácil memorizar uma palavra relativa à viagem, relativa a trabalho, relativa a estudo, relativa à vida afetiva, à vida romântica, coisas assim relativas a filme. Por exemplo, como falar de filme, aí tem aquele vocabulário, aquelas frases mais comuns que você vai usar quando vai falar daquele tema, é um ensino por tema.
Então, a gente pegar aqui, eu peguei uma word cloud, nuvem de palavras. Então, a gente já vê aqui, ó, muita palavra que é igual, que é a palavra cognata. Industrial, technology, sustainable, sustentável, ecology, organic, nature, que está grande aqui, environment, que é o meio ambiente, globe, world, global, conservation, renewable, renováveis, vida, palavra vida, recycle, que é reciclar, green, verde, clean, limpo, planet, muitas palavras são iguais ao português, são cognatas, mas muito usadas. Então, você vê que essas palavras, um texto que cai no Enem vai ter uma palavra dessa. É um texto de ecologia, então ele vai ter. Então, eu peguei um texto também que fala dessa, que a gente no Enem não tem o PET. Então, a gente pega um tema mais interessante, que muita possibilidade de cair um texto parecido. Então vamos lá. Reading Comprehension, Pollution and its Negative Effects. Então eu vou lendo e explicando. Essa introdução do texto, Pollution, poluição, is the degradation of natural environment by external substances introduced directly or indirectly. Então a poluição é a degradação do meio ambiente natural causada, né, por substâncias externas introduzidas direto ou indiretamente. Human health, a saúde humana, ecosystem quality, a qualidade do ecossistema, and aquatic and terrestrial biodiversity. Biodiversity may be affected and altered permanently by pollution. Então fala que a biodiversidade terrestre e aquática podem ser afetadas e alteradas permanentemente pela poluição. O que está isso em azul? Coloquei isso em azul por quê? Vamos ver aqui. As palavras em azul é as palavras cognatas. Então, num texto, num parágrafo de um texto desse, as amarelas são do inglês. Então, 90 e tanto por cento do texto é palavra igual. Então, torna-se fácil. Que esse gênero textual aqui é um texto gênero expositivo. Então, retomando, você tem o gênero, a tipologia, porque o gênero é uma coisa, a tipologia é outra coisa. Um gênero pode ter várias tipologias. Você vai contar alguma coisa, então você vai usar o texto narrativo. Você vai injuntivo para dar instruções para a pessoa fazer, usar um manual, você quer mudar um comportamento, você vai dar instruções ou ordens ou sugestões, você vai usar o texto injuntivo. Ou o texto também que a gente diz, o texto narrativo, contar o que aconteceu. E o texto expositivo, que é o texto que, a palavra principal dele é o texto expositivo, ele explica, eu explico. E tem o texto também, a tipologia textual, que é o argumentativo dissertativo, que cai na prova do Enem para escrever. Você vai escrever, ou seja, ele tenta convencer, ele tenta argumentar, o texto mais difícil que tem, a tipologia. Mas um texto pode ter um gênero textual pode ter várias tipologias. A tipologia descritiva do texto. Você pode pegar um conto que ele é narrativo, mas também descritivo. Ao mesmo tempo, às vezes metade, meio a meio. Metade descritivo e metade narrativo. Então, o que define mesmo é o gênero. Mas esse gênero que seria um artigo científico, que a ecologia usa muito... muita bagagem científica da geografia, mas muita coisa científica. Então, o importante dele é explicar. Ele quer explicar. Então, você vê aqui que é realmente muita palavra igual do português. Isso facilita a leitura, né? Então, biodiversity, a pronúncia. Biodiversity é a biodiversidade. Aí explica aqui o que eu falo muito do dicionário de uma língua, monolingual dictionary, ou dicionário inglês-inglês. Então vamos lá o que é. The existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment. A existência de um grande número de diferentes tipos de animais e plantas which make, ou pode ser o that, usar também substituir por that, which make a balanced environment, que fazem um ambiente equilibrado. Então, the mining project threatens
ameaça, threaten é ameaçar. O projeto da mineração ameaça one of the world's richest areas of biodiversity. Ameaça uma das áreas mais ricas do mundo de biodiversidade. Então, continuando. Pollution occurs, a poluição ocorre, when ecosystems cannot get rid of substances. Muita palavra igual ao português. Introduced into the environment. Então, a poluição ocorre quando os ecossistemas não conseguem se livrar. Get rid of, uma expressão, guardar as palavras juntas. Get rid, igual collocation, teve uma aula também, já falei de collocation, palavras que acontecem juntas. Há muitas expressões com get. Então, get rid of, 3 palavras juntas. Se livrar, of substances. Então, não conseguem se livrar de substâncias introduzidas no meio ambiente. The critical threshold, limiar, threshold, of its ability to naturally eliminate substances is compromised and the balance of the ecosystem is broken. Então, o limiar crítico de sua habilidade para naturalmente eliminar as substâncias é comprometido e o equilíbrio do ecossistema é quebrado. Então, continuando comentando as coisas do texto, então as palavras são muito repetidas. The source, fonte. Fonte é muito usada em texto ecológico, né? The source of pollutions are numerous. As fontes de poluição são numerosas, então há vários fatores da poluição. The identification of these different pollutants, poluente, pollutant, and their effect on ecosystem is complex. Então, é complexa a identificação desses vários poluentes e os diferentes efeitos no ecossistema. They can come from natural disasters, eles podem vir de desastres naturais, or the result of human activity, such as oil spill, chemical spills, nuclear accidents. Podem vir de desastres naturais ou podem ser o resultado da atividade humana, que é o vazamento, que é os resíduos, né? A palavra spill seria resíduos de óleo, resíduos químicos ou acidentes nucleares, né? Então lá, these can have terrible consequences on people on the planet where they live. Eles podem ter consequências terríveis, também muito fácil de ler, nas pessoas e no planeta onde eles vivem. Destruction of the biodiversity, destruição da biodiversidade, increased mortality of the human and animal species, uma elevada mortalidade de espécies animais e do ser humano, destruction of natural habitats, destruição do habitat natural, em inglês é habitat, é a mesma palavra, habitat. Damage caused to the quality of the soil, water and air, destruição dos habitats naturais e um prejuízo causado à qualidade do solo, soil, water and air. A palavra água, então, é muito comum nesse tipo de texto, super comum. Então, preventing pollution and protecting the environment necessitate. Então, prevenindo a poluição e protegendo o ambiente, precisam, essa palavra é engraçada, porque parece que é um inglês inventado, né? Eu conheci há pouco tempo, há alguns anos, essa palavra, porque ela é a palavra que parece que a pessoa quer falar o inglês e que inventa, necessitate. Mas uma coisa a gente pode dizer dela, necessitam, né? Eles usam mais unido. As palavras mais, assim, muito parecidas com o português, são palavras de origem latina, elas são muito formais. Então, essa palavra é extremamente formal, pouco usada. Eu aprendi há pouco tempo e vi pouquíssimo uso dela. São palavras muito latinas. Tanto que o inglês muito formal, muito difícil, para nós ele não é difícil de ler não, porque é tudo mesmo radical, né, as palavras. Então, necessitam da aplicação dos princípios de desenvolvimento sustentável. We have to consider to satisfy the needs of today without compromising the ability of future generations to meet their needs. Então, aqui fala de desenvolvimento sustentável, que é você usar as possibilidades do hoje, mas manter uma coisa que tenha independência, que continue, isso que é a sustentabilidade, que é sustainable é o adjetivo,
Sustainability é sustentabilidade. É uma coisa que vai ser autônoma, que vai se manter sozinha, né? Então, necessitate, necessitam de, eles usam mais require. Require, the application, eu acho que usaria mais comum. Essa palavra ela é muito, parece que é uma palavra inventada, né? E this means, isso significa, that we should remedy existing pollution. Isso significa que a gente deve remediar a poluição que existe. But also anticipate and prevent future pollution sources. Então a gente deve atacar a poluição que existe no momento, mas evitar as fontes futuras de poluição in order to, de modo a, essa expressão muito comum em textos expositivos. O texto expositivo é o presente, são coisas muito incontestáveis, fatos da ciência. Então, in order to usa muito, de modo a, to protect the environment and public health. Então, a gente continuando aqui, então há também esse texto que é o texto expositivo, que é no caso falando da tipologia, e no caso aqui, que é por tópico, que é ligados a palavras da ecologia. Ele é muito com expressão de causa, consequência, porque ele vai explicar, a finalidade dele é explicar. Então aqui, environmental, environment é o meio ambiente. Um adjetivo que vem do meio ambiente é environmental. Damage, qualquer prejuízo ambiental, must be punishable. Qualquer prejuízo deve ser, lá o deve, o modal, deve ser, must be, precisa de ser, punishable by law, deve ser punido pela lei. And polluters, e os estão poluindo, né? As pessoas poluidoras, as fábricas, porque o outro é pollutant, é os poluentes. Aqui é as pessoas que estão poluindo, pollutants. Should pay compensation for the damage, devem dar uma compensação para o prejuízo ou o mal causado ao ambiente. Então aqui a gente tem dois modais, que é o must be, devem ser punishable. O modal ele acrescenta uma ideia ao verbo. Preciso, obrigação ou proibição. Já fiz até uma aula sobre os verbos modal verbs, que é muito importante para esse caso de leitura, estratégia de leitura. Então, devem pagar a compensação for the damage caused to the environment. Então, várias palavras aqui que eu peguei e resumi, biodiversity, air pollution, consequências, muito usada a palavra consequência, né? Cause and effects, então muito do texto, causa e efeito. Recyclable, reciclável. Rainforest, rainforest não é a floresta da chuva, não é floresta tropical. Em inglês não existe tropical forest, é rainforest. Tem umas palavras pequenas, mas que é importante. Pedestrian, pedestre. Garbage, rubbish and trash, 3 palavras para o lixo. CO2, que é o CO2, né? O carbon dioxide. Climate change, climate change é a mudança climática. Atmosphere, cooperation, greenhouse effects. Essa palavra também, eu lembro quando conheci essa palavra, muitos anos, né, quando estava começando a estudar inglês, falei, gente, casa verde, o que é isso? Aí eu adivinhei que eu fiz a inferência que seria a estufa, onde as plantas estão uma palavra ajuda a gente a fazer a inferência, ajudar o sentido da outra. Então, greenhouse não é a casa verde, não. Efeitos da casa verde, não. É onde põe as plantas com uma proteção, né? Por isso que é greenhouse. Então, é efeito estufa. É greenhouse effects. Então, os verbos também são muitos, que é aqueles mesmos verbos. To minimize, minimizar. To improve, melhorar. To affect, afetar então é demais. To reduce, reduzir. To release, liberar. To deal with, lidar com. To introduce. Então são verbos que, não só para a parte de leitura, de estratégia de leitura, como a parte também de
produção de texto. Então, são palavras que repetem muito. Então, os adjetivos também são vários aqui, ó. Organic, chemical, sustainable, sustainability, environmental, scientific, natural, artificial. Então, esses são adjetivos que são usados também nesse tópico, que fala aqui um vídeo muito interessante, esse Oxford, que ele sai, Oxford English, é muito, qualquer tema. Vocês devem assistir esse vídeo, vídeos são muito bons, boas sugestões. Ecology and spirituality are fundamentally connected because deep ecological awareness ultimately is spiritual awareness. Ecologia e espiritualidade estão fundamentalmente conectadas, porque a consciência ecológica, em última instância, é a consciência espiritual. Thanks for watching and see you next class.